Fala galera, boa tarde, um forte abraço a todos. Pessoal, no vídeo de hoje, vou fazer aqui um vídeo, é um tutorial ensinando de forma resumida como você pode utilizar aqui o Type Boot para criar os seus boots de atendimento, tá? Esse daqui é uma ferramenta para criação de chatbot. Nesse caso, eu estou utilizando ela na minha própria máquina, eu não estou fazendo uso de uma VPS, então assim, você pode utilizar tanto através de uma VPS como através do seu próprio computador. A recomendação é que você use em uma VPS, tá? Porque dessa forma você tem ali uma estrutura que realmente vai atender sua necessidade. Uma conexão estável, a máquina ela vai ficar ligada, ou seja, o chatbot ele vai continuar ativo 24/7, ele não para. Então é a recomendação. Mas se você quer utilizar a ferramenta na sua própria máquina, assim como eu estou fazendo, também é possível. E se você precisa de alguém que faça a instalação dessa ferramenta para você, seja na sua VPS ou até mesmo no seu próprio computador, a gente presta esse serviço, tá? O contato ele está na descrição caso você precise dessa instalação. E aqui eu vou mostrar para vocês na prática como que essa ferramenta ela funciona. Isso daqui é um vídeo resumido, abordando ali algumas funções que você, com base nisso, vai conseguir fazer as suas próprias automações, você vai conseguir caminhar com as suas próprias pernas. Esse vídeo aqui está sendo criado a pedido de alguns clientes, tá? Então, vamos lá. Sem mais enrolação, vamos para o objetivo do vídeo. Vou voltar aqui para a página inicial. E quando você faz login na sua ferramenta, você então se depara com essa interface. E aqui a gente clica na opção de criar um type boot. Nesse caso eu já tenho um criado, eu vou criar um novo. Clicando aqui eu tenho três opções, que é comece do zero, comece a partir de um modelo ou importar um arquivo. A gente vai começar um do zero. Essa aqui então é a nossa base do construtor. Já começa aqui o início, isso daqui é o start de tudo, tá? E eu vou te mostrar aqui como que eu faço nas minhas automações. Aqui na opção de inputs, isso daqui são as respostas dos clientes. Aqui na opção de publish é o que você vai enviar para o cliente. E aqui é o seguinte, veja que você pode trabalhar com imagem, com vídeo, com áudio ou incorporar. Eu vou te mostrar uma base, tá, de como que eu utilizo. E nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes sobre todas essas funções, porque nem todas essas funções se faz necessário, pelo menos quando a gente vai fazer automações para o WhatsApp, que é o que a grande maioria busca, tá? Isso daqui é mais opções necessárias quando você quer fazer um chatbot online através da web. Eu vou mostrar para vocês lá no finalzinho como que isso daqui funciona, beleza? Bom, vamos lá. O que eu mais utilizo é o input de texto. Então eu vou arrastar e soltar. Veja como é prático fazer o seu fluxo aqui. É só arrasta e solta. E aqui é o seguinte, ó, essa primeira opção e essa segunda, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não vou fazer uso disso daqui como um chat web, dentro de um navegador, onde eu vou utilizar ali o meu link para que a galera entre através desse link e faça então a interação com o meu chatbot. Eu vou utilizar essa integração com o WhatsApp, eu vou mostrar para vocês como que faz também na prática, tá? Sendo assim, eu não preciso me preocupar com essas opções, apenas aqui a opção de variáveis. E aqui, ó, em salve a resposta em uma variável, eu vou colocar o seguinte, saudação, porque é uma mensagem inicial, tá? E você vai colocar de forma que você consiga identificar depois. Clica aqui na opção de criar, e aqui a gente vai fazer a ligação entre o início e o nosso input, tá bom? E o que é que acontece aqui? Quando o cliente ele manda uma mensagem para mim no WhatsApp, ele recebe essa informação e armazena essa informação em uma variável. E aqui eu adiciono uma condição. Aqui na opção de condicionais, eu posso adicionar aqui ó, uma condição. E clicando aqui na opção de condição em configure, ele traz aqui ó, adicionar comparação. E aqui eu posso escolher a variável, que nesse caso é a variável saudação. Utiliza sempre a variável exata, tá bom? Aqui na variável saudação, eu clico aqui na opção de selecione um operador e eu tenho algumas opções. Igual, não é igual, contém, entre outras opções. Eu geralmente utilizo aqui o igual, mas o igual, atente-se que ela é uma resposta exata. Então, se eu colocar aqui, ó, boa tarde, com o B maiúsculo, isso daqui é uma informação exata. Se o cliente mandou essa mensagem, ele então vai capturar essa informação e se for exatamente boa tarde, para onde eu quero mandar o cliente? Eu vou mandar aqui, ó, para uma nova mensagem, vou colocar aqui um Pumblr. Isso daqui, ó, significa que eu vou enviar para o cliente. Então, se a mensagem for boa tarde, eu quero que ele jogue o fluxo para cá.
E aqui eu vou mandar aqui, ó, uma mensagem de: opa, que bom ter você por aqui. Coloca aqui, ó, ter você por aqui. Isso aqui é o seguinte, ó, não se apegue à questão de ortografia, tá? O objetivo aqui é fazer um tutorial ensinando como você pode fazer o uso dos recursos do Typeboot, que é um criador de chatbot. Não é da aula aqui de ortografia, tá? Porque tem muita gente que se apega nos detalhes, então eu vou deixar isso daqui bem claro. Então, às vezes eu digito rápido e acaba colocando ali uma palavra errada, faltando uma letra, e eu não vou ficar repassando para poder corrigir isso, porque o objetivo é só ensinar como utiliza as opções da ferramenta, tá bom? Bom, e aqui é o seguinte, ó. Vamos lá, pegar desde o início. Quando o cliente entra em contato, ele pega a resposta do cliente e se a resposta for boa tarde, exatamente como está aqui, ele manda o cliente para essa segunda parte do fluxo, tá? E é onde ele vai mandar aqui a minha mensagem. Opa, que bom ter você por aqui. E aí eu poderia colocar aqui, ó, uma outra opção, solicitando o nome do cliente. Então eu vou colocar aqui, ó. Por favor, informe seu nome. E aqui é o seguinte, eu preciso pegar a informação do nome do cliente para poder utilizar o nome do cliente nas próximas mensagens. E como é que eu faço isso daqui? Eu vou novamente adicionar aqui, ó, um input de texto, porque isso daqui vai esperar a resposta do cliente. Eu vou criar uma nova variável. Vou colocar aqui, ó, nome do cliente. E eu só preciso fazer essa criação de variável uma única vez, tá? Do cliente, vou clicar aqui na opção de criar. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, vou clicar aqui, ó, na bubble de texto. E eu vou colocar aqui, ó, maravilha. E eu vou colocar o nome do cliente. Eu vou agora puxar o nome do cliente de forma automática dentro da minha conversa, dentro do meu fluxo, sempre falando com o cliente através do nome dele, para que dessa forma crie uma ligação maior, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do cliente. Vou colocar através aqui, ó, clicando nessa primeira opção, que é para puxar uma variável. Qual é a variável que eu quero puxar? É saudação? Não, eu quero puxar a variável nome do cliente, porque é o que a gente configurou aqui. Então ele vai utilizar aqui o nome do cliente. Então, exemplo, se o nome do cliente é João, ele vai colocar aqui, ó, maravilha, João. Como eu posso te ajudar? Pronto. Ele vai usar o nome do cliente. Veja que até ficou amarelo aqui, ó, nome do cliente. Então ele vai utilizar o nome do cliente sempre que eu utilizar essa variável. E aqui é o seguinte, ó, a gente sabe que nem todo mundo responde um boa tarde com o B maiúsculo, que seria o correto a ser feito. Tem cliente que gosta de reinventar o negócio. E a gente sabe que tem cliente que vai mandar boa tarde com o B minúsculo. Então eu posso clicar aqui, ó, no maisinho e eu vou criar uma nova comparação. Aqui em variável eu vou escolher saudação, que é a mensagem que está programada aqui, ó, o conteúdo que está programado. Eu vou colocar aqui, ó, igual. Se a mensagem for igual a boa tarde, com B minúsculo, ele também vai, pega aqui, ó, arrasto e ligo aqui. Tem que ter essa ligação, tá? Se a mensagem for boa tarde com B maiúsculo ou minúsculo, ele vai jogar o cliente para cá. Porém, eu sei que tem cliente também que não responde boa tarde da forma exata. Ele responde boa. E aí eu posso fazer isso aqui também. Eu posso adicionar isso daqui na regra. Posso adicionar na variável saudação, se for igual a boa, ele vai então enviar o cliente para esse fluxo aqui, tá? Porém, tem cliente que não manda o boa com B maiúsculo. E aí, assim vai. Então, você tem que entender como é que vai funcionar aí o negócio. Já tem uma experiência com base nas respostas que você recebe para você poder programar isso daqui, tá? Porém, existe outra forma, que é você, ao invés de adicionar a condição exata, você adiciona aqui, ó, uma opção de, vou colocar aqui o saudação, eu vou colocar aqui igual. Em igual, eu vou colocar a resposta. Vou colocar aqui, boa tarde. E aqui é o seguinte, ó, eu não vou ativar ela agora, para que vocês vejam isso daqui na prática, tá? Vou clicar aqui no visualizador. Clicando aqui, ó, a gente já tem uma pré-visualização. Isso daqui é como se eu fosse o cliente, tá? Então ele já traz aqui para mim o campo de resposta. Se eu adicionar aqui a opção, ó, veja só, se eu colocar aqui, oi, boa tarde, ele não vai responder, porque não é exata. E o que deveria fazer com que essa resposta aqui também se aplicasse, ela não está ligada a nada, tá vendo aqui? Olha só, ele não está ligado. Seria essa daqui, ó. Não tem ligação, tá bom?
Opa, acabei fazendo uma ligação aqui sem querer. Vou deletar. Pronto. Então, se o cliente mandar aqui, ó, oi, boa tarde, ele não responde, porque não tem nenhuma ligação. Vou reiniciar. Se eu colocar aqui agora, boa tarde, ele vai responder. Olha só, já começa aqui a digital. Opa, que bom ter você por aqui. Por favor, informe seu nome. E aí eu vou colocar aqui, ó, para fim de exemplo, João. Pronto, vou colocar aqui que o meu nome é João Pedro. Um exemplo, né? João Pedro. Olha só. Vou enviar. Isso daqui se aplica também no WhatsApp. Então, se o cliente mandar dessa forma, ele vai coletar a informação e vai retornar isso daqui, ó. E veja só. Maravilha, João Pedro. Como eu posso te ajudar? Você entendeu como que funciona aqui? Já está tendo uma base de como é que funciona? Porém, a gente tem que entender a seguinte questão. Reiniciar. Vou fechar isso daqui. A gente tem que colocar aqui uma observação. Por favor, informe seu nome. Aqui eu vou colocar o seguinte, ó. Digite apenas seu nome. Por que isso? Porque tem cliente que ele não segue essa regra, né? Ele vai mandar outra coisa nada a ver e aí ele vai entender como se aquilo fosse o nome do cliente. Deixa eu te mostrar aqui na prática como isso daqui funciona. Vou clicar em visualizar, vou colocar aqui, ó, boa tarde, vou enviar. Pronto, ele deu início ao fluxo porque a mensagem corresponde ao que eu programei. E agora aqui, ó, opa, que bom ter você por aqui. Por favor, informe seu nome. Digite apenas seu nome. Por que eu coloquei essa observação? Porque se ele colocar aqui, ó, um exemplo, tá? Como funciona a ferramenta? Eu estou esperando uma resposta. Então, se ele enviar aqui qualquer resposta, o boot ele já vai entender que aquela resposta é o nome do cliente. Ele vai armazenar na variável nome do cliente e vai utilizar ela sempre que a gente utilizar aquela variável. E não é isso que eu quero. Porque se eu enviar isso daqui, ó, olha só o que vai acontecer. Maravilha, como funciona a ferramenta? Como posso te ajudar? Você está entendendo o negócio? Então você tem que colocar aqui uma observação para o cliente mandar apenas o nome dele, para que dessa forma você consiga armazenar essa informação. Vou reiniciar, vou fechar isso daqui. Então pronto, aqui a gente já tem uma base, né? E aí o que é que acontece agora? Deixa eu voltar aqui com vocês na opção do contém. Vou adicionar aqui e vou jogar para cá. E atente-se à seguinte questão, uma outra opção, uma outra informação importante. Se eu arrastar isso daqui, ó, e colocar aqui em cima, ele vai então usar toda essa estrutura aqui. Mas se eu arrastar isso daqui, ó, e jogar para cá, veja que ele está ligado agora a partir daqui. Então ele vai dar start na mensagem a partir dessa informação. Ele não vai começar do começo, porque eu liguei ele aqui. O mesmo seria se eu ligasse aqui, aqui e assim sucessivamente. Então se você quer utilizar a estrutura completa, você joga aqui no início, tá bom? Deixa eu pegar aqui, vou ligar aqui no início. Pronto. E aí o que é que acontece agora? Se eu clicar em visualizar, eu vou colocar aqui agora o oi, boa tarde. Se eu enviar, agora ele responde, porque existe então uma regra que ele vai pegar essa informação, que é o contém. Então, se contém boa tarde, não importa se é no começo, no meio ou no final da frase. Ele vai entender que isso daqui é uma regra que corresponde ao que a gente colocou e vai dar início ao fluxo. Então, se eu mudar, vou colocar aqui, ó, boa tarde, tudo bem? Para fim de exemplo, tá? Como se fosse o cliente mandando a mensagem. E aí ele vai, de fato, mais uma vez iniciar o fluxo. Se eu remover isso daqui, ó, vou deletar, vou reiniciar e vou colocar aqui de novo. Ó. Boa tarde, tudo bem? Ele não vai responder, porque não existe uma regra que faça com que ele dê continuidade no fluxo. Se você entendeu isso daqui, você já tem meio caminho andado, beleza? Então, o que é que acontece? Digamos que, se a mensagem que o cliente mandou não é um boa tarde, deixa eu ligar aqui o contém. Na verdade, deixa eu até mostrar para vocês aqui ó, como que seria a opção de aonde eu ligar, ele vai fazer então o processo, tá? Ó, eu liguei aqui na opção inicial. Deixa eu ligar aqui, ó, nessa segunda. Então ele vai começar o fluxo daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, visualizar. Se eu mandar um boa tarde, ele vai começar lá do começo mesmo. E é essa daqui, ó. Opa, bom ter você por aqui. Tá vendo? Ele já começa aqui. Porém, na opção de contents, eu não liguei lá no início. Eu liguei aqui na opção de, por favor, informe seu nome. Então, vamos reiniciar. E se eu colocar aqui, ó, oi, boa tarde, vou enviar. E veja só,
por favor, informe seu nome. Então, ele não vai pegar o start de tudo aqui, o começo do container. Então, acredito eu que vocês entenderam como que funciona aqui nesta parte, né? Aonde eu ligo essa informação, é a partir dali que ele vai dar início ou continuidade ao meu fluxo. Porém, se o cliente mandar uma mensagem que não é boa tarde, com B maiúsculo, nem B minúsculo, não é boa, não é contém, é se não. Nesse caso, eu vou mandar aqui para outro lugar. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona, tá? Se não for nenhuma dessas respostas que eu espero, eu vou mandar aqui uma outra mensagem. Por favor, responda com a palavra exata. Bom? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou visualizar. Vou colocar aqui, ó. E aí? Só para fim de exemplo, tá? Se eu enviar, olha só. Por favor, responda com a palavra exata. Por quê? Porque não é um boa tarde, não é um boa, não é um contains, tá? Então não contém nenhuma dessas regras aqui, ele joga pro se não. E aí a gente tem essa mensagem aqui programada. Se não tivesse nada aqui, ele simplesmente não iria responder nada. Deixa eu reiniciar. Eu vou colocar aqui, ó. E aí? Enviar. Ele não responde nada porque não está ligado aqui o fluxo, tá? Basicamente é assim que funciona na prática, beleza? Vou apagar isso daqui. E aqui a gente tem outras opções, tá? Várias outras opções aqui para você poder criar redirecionamento. Então, digamos que você está criando um boot e aí você quer colocar uma espera, tá? Vou colocar aqui, ó, no final, beleza? Vou colocar aqui no finalzinho, na verdade nesse começo aqui, ó, aqui no começo que a gente tem que colocar. E aqui é o seguinte, ó, isso daqui é um tempo que ele vai esperar antes de responder. Então, quando ele recebe a mensagem, se a mensagem for exatamente o que a gente programou aqui, ele vai jogar para esse fluxo. Só que eu não quero que ele responda imediatamente, eu quero que espere. Então, eu vou colocar aqui 5 segundos. Vou colocar aqui, ó, uns 5 segundos, só para fins de exemplo, tá? Pronto. Se eu clicar em visualizar, eu vou colocar aqui, ó, boa tarde, vou enviar. Ele vai esperar antes de dar início aqui ao meu fluxo. Ó. Veja que ele aguardou e agora ele faz então o envio da mensagem. Beleza? Aqui a gente tem outras opções. Vamos ver aqui, ó. Essa opção aqui de pular se aplicaria se você tivesse mais de um fluxo. Então, digamos que você tem um outro fluxo para dar continuidade a partir de alguma resposta aqui, ó. Beleza? Vamos dizer que quando chegou aqui, ó, você quer mandar ele para outro boot. Então ele vai mostrar aqui para você. Você vai ligar aqui, ó. Pega aqui, liga. Aqui em configuração é select o grupo, né? Como eu não tenho nada criado aqui, deixa eu ver se é aqui, ó. É redirecionado. Deixa eu ver direitinho aqui, ó. Vai ser aqui mesmo. Pagar. Como eu não tenho nenhum boot, ele não vai me dar aqui a opção de redirecionamento. Na verdade é essa daqui, ó. Type boot. Joga aqui, ó. Type boot. Vamos ignorar essa daqui. Type boot. Digamos que você tem um outro fluxo e um outro type boot, digamos assim, né? Você tem um outro boot programado. Então, só para vocês verem aqui, ó, eu tenho esse boot aqui, ó, venda final IPTV, beleza? Então, se eu quisesse jogar para aquele boot lá, eu faço o seguinte, ó, vou clicar aqui e vou clicar em selecionar boot e veja que ele já mostra aqui, ó, venda final IPTV. Então, a partir desse ponto, quando o cliente chegar aqui, ele vai pegar o cliente e vai jogar para outro boot. E aí o outro boot dá continuidade. Digamos que você está criando vários tipos de serviços. Então você quer criar um boot específico para cada serviço, porém o start de tudo, né, é sempre as mesmas mensagens. Então, com base nisso, ele vai redirecionar o cliente para aquele boot que você criou, tá bom? Então aqui, ó, só para vocês entenderem na prática, deixa eu apagar isso daqui. Digamos que, vou apagar essa linha, essa daqui também. Essas duas aqui eu vou manter. Digamos que o cliente respondeu boa tarde, da forma que a gente programou aqui. E aí, então, ele manda o cliente para cá. Se o cliente não mandar o boa tarde, ele mandar boa, então você já programou um fluxo que vai responder conforme essa resposta. Então, você pega ele aqui, ó, e joga para esse fluxo aqui. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Quando o cliente mandar boa, ao invés de ele continuar para todo o fluxo que você poderia criar aqui, ele vai mandar para outro boot. Você está entendendo? Então a lógica é basicamente essa, tá? E aqui é o seguinte, ó,
como que a gente integra isso daqui ao WhatsApp? Então, essa daqui é a base inicial. Tá? Isso daqui é a base inicial para você ter uma noção. Essas outras opções aqui, como o título, se aplicaria se você fosse utilizar na versão web. E eu vou mostrar como fazer isso daqui também. Bom, mas vamos primeiramente fazer a integração disso daqui com o nosso WhatsApp. Bom, galera, agora a gente vai fazer então o processo de integração do nosso fluxo com o WhatsApp. Aqui eu tenho duas opções, né? Eu estou utilizando aqui o Evolution, tanto na V2 como na V1. Eu vou utilizar aqui a V1 porque ela está mais estável. Eu estou instalando aqui a 2.1.11, se eu não me engano, Homolog, e ainda estou fazendo aqui alguns testes. Então, a V1.8.2 é a mais estável para a gente poder trabalhar em produção. E é a que eu vou utilizar aqui nesse exemplo aqui com vocês. E o processo é bem simples. A gente vai clicar aqui em compartilhar. Clicando aqui, ó, para vocês pode ser que esteja uma tarde ocultando essa informação, mas aqui vai ter o endereço do IP, caso você esteja utilizando em localhost. Caso você esteja utilizando em uma VPS ou até mesmo fazendo ali um sistema de túnel através da Cloudflare, você pode se deparar aqui então com o domínio ao invés do endereço de IP. Esse domínio ele se faz necessário caso você fosse fazer ali uma divulgação onde as pessoas entrariam em contato com o Toschat por meio do link. Você poderia integrar isso daí até mesmo em um sistema de loja, ou como muitas pessoas estão fazendo hoje, que é substituir páginas de vendas por fluxos dentro do Typeboot, beleza? Mas aqui no nosso caso, como ele está hospedado em localhost aqui dentro da nossa própria máquina, ele traz para mim aqui o endereço de IP. E também não tem a necessidade de fazer expor essa aplicação aqui na web, porque como eu vou utilizar o Typeboot com a Evolution API, que também já está instalada dentro da minha própria máquina para criar automações no WhatsApp, não se faz necessário então, beleza? Então eu vou copiar aqui o endereço de IP, venho aqui ó, na minha instância, eu vou selecionar aqui a opção do Typeboot. Clicando aqui no Typeboot, eu vou substituir esse endereço de IP que está aqui, substituo, e aqui abaixo em nome do fluxo, Typeboot, a gente volta aqui, pega esse nome aqui, ó, clica em cima, copia, volta aqui e a gente vai colar a informação. Bom, aqui na opção de palavra-chave de finalização, é a palavra responsável por encerrar o fluxo. Digamos que o cliente ele entrou em contato com você, está no meio do fluxo e em algum momento ele quer parar. Então ele coloca a palavra hashtag sair e o fluxo é encerrado. Então quando ele der o start novamente, o fluxo começa do zero. Ok? Aqui em tempo de expiração é o tempo que vai levar caso o cliente não te responda. Então se o cliente não responder dentro desse período de tempo em minutos, ele então vai começar o fluxo do zero, ok? Aqui na opção de tempo de digitação da mensagem é justamente o tempo em que vai mostrar como digitando lá no WhatsApp. Aqui em formato de mensagem desconhecida é opcional, particularmente não utilizo. Esse tipo de configuração eu gosto de fazer dentro do próprio Typeboot, tá? Mas aqui é caso a mensagem que o cliente tenha enviado não corresponde à mensagem que você programou. Então ele vai enviar uma mensagem personalizada aqui, caso o retorno seja desconhecido. E aí você pode marcar aqui a opção de ouvir mensagens enviadas por mim. Particularmente não marco isso daqui. Você vai habilitar e vai clicar em salvar e pronto. Nosso fluxo ele está criado. E agora a gente vai testar isso daqui na prática, beleza? Eu não precisaria, não é necessário se manter aberta aqui essas abas, tá? Já que a minha aplicação ela está rodando no Docker, beleza? Mas vamos lá, vamos aqui, ó, fazer um exemplo com vocês. Vou abrir meu WhatsApp e aqui no meu WhatsApp eu vou utilizar uma conta que eu tenho aqui para poder dar start nos fluxos, tá? Eu vou entrar aqui em contato, mandando, só para que vocês vejam, para fim de exemplo, eu vou colocar boa noite. Bom, já recebi aqui ó, a mensagem de boa noite, ele não deu start no fluxo. Por quê? Porque a gente fez aqui a programação para que ele dê start apenas se receber a mensagem de boa tarde, a forma exata, tá? Então, deixa eu ter aqui de novo o WhatsApp. Se eu colocar agora aqui boa tarde, ele vai então acionar o meu fluxo. Olha só, aqui a gente já começou a fazer o envio da mensagem. E aqui ele pergunta o nosso nome, né? O nome do cliente. Então, se eu colocar aqui, para fins de exemplo, Marcelo, poderia colocar Marcelo, ou seja, o primeiro nome, o sobrenome, você vai ficar a critério do cliente quando ele te responder. Em resumo, a ferramenta vai pegar essa informação e utilizar como o nome do cliente. Então, se eu colocar aqui Marcelo, ele já pega essa informação e já manda aqui para mim a mensagem. Olha só, maravilha, Marcelo, como eu posso te ajudar?
Entende? Então aqui, ó, já funciona de forma dinâmica, né? Ele coleta a informação e utiliza essa informação para poder estar ali falando com o cliente. E aí a gente pode criar aqui, ó, várias outras opções. Bom, isso aí vai ficar a critério da tua criatividade. Em resumo, a opção de Publish é a opção a qual você vai enviar o conteúdo para o cliente. A opção de Inputs é o que você recebe do cliente. E agora eu vou mostrar para vocês na prática como que é a versão web, tá? Eu volto aqui em compartilhar de novo e eu vou clicar aqui em copiar para copiar esse conjunto aqui, tá? Essa informação completa, o endereço de IP com o nome do fluxo, tá? Eu vou abrir aqui uma aba anônima. E aqui na guia anônima, na barra de pesquisa, então isso daqui vai se aplicar também caso você queira enviar esse chat para alguém, tá? Você quer colocar como um chat de suporte, algo do tipo. Então aqui eu vou enviar. Lembrando que para que isso daqui funcione para outras pessoas, você precisa então fazer ou hospedar isso daqui numa VPS que já vem toda configurada, ou fazer a configuração de você utilizar um túnel através do domínio, né? Você utiliza também ali um túnel da Cloudflare para poder fazer esse processo de expor essa aplicação na web, beleza? Então aqui é o seguinte, eu vou dar Enter e veja que ele abre para mim aqui o fluxo. Essa imagem de fundo, todo esse conteúdo aqui, ele pode ser personalizado. Tá? Isso daqui tem personalizações para isso, você pode deixar com a cara do WhatsApp, com a cara da mensagem do Instagram, ou personalizar de outras formas. Então você consegue tranquilamente estar personalizando aqui essa interface. Eu não vou fazer nada disso porque não se faz necessário nesse vídeo. É apenas para mostrar para vocês aqui um tutorialzinho básico de como que ela funciona. Então se eu colocar aqui, ó, o boa tarde, seguido de alguma mensagem, ele não vai responder, porque ele não está programado para isso. Mas se eu atualizar aqui, ó, vou atualizar, e agora eu vou colocar só o boa tarde. Agora, quando eu enviar, ele então vai acionar o meu fluxo. Vamos aqui, boa tarde, ele espera aquele tempo, né, que a gente tinha colocado lá de 5 segundos, começa o atendimento. Opa, bom ter você por aqui. Digite apenas seu nome, tá? Então, vou colocar aqui Pedro. Pedro Santos, só para fins de exemplo. Coloquei aqui P com P minúsculo, mas tudo bem. Vamos aqui, ó. Maravilha, Pedro. Pedro Santos, como eu posso te ajudar? E aí você, né, a tua imaginação é quem vai determinar o limite disso daqui. Você pode criar várias opções. Você pode integrar aqui com outros sistemas, né? Você pode adicionar aqui também a opção de um link de pagamento. Você também consegue até mesmo colocar um checkout aqui na mensagem, né? Na mensagem de finalização. Você manda o checkout direto para o cliente. Você pode fazer diversas integrações aqui, tá? Então, em resumo é assim que funciona, tá? Digamos que você quer fazer integrações. Aqui você pode fazer integração com a planilha do Google, com o Google Analytics. Você pode colocar o pixel do Facebook. Então, todo mundo que acessar o teu fluxo vai ser rastreado através do pixel. Tá? Então, você pode fazer aqui ó, várias integrações. Ó, um NocoDB, Eleven Labs e várias outras opções. Tá bom? DeFi. E aqui é o seguinte, ó, Chatwood também. Tá? Então, é basicamente assim que funciona. Tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre essas outras opções aqui, mas basicamente seria aqui um exemplo Google Sheets. Se você quiser salvar informações como o nome do cliente, digamos que você está criando aí uma versão de chat para web, onde você vai pedir o nome, o e-mail, o número de telefone. Então, através da opção aqui ó, do Google Sheets, como também o NocoDB, você consegue armazenar essas informações para que você possa fazer campanhas futuras, tá? Mas aí fica a teu critério. Vou mostrar aqui para vocês, ó, de forma bem resumida, aqui é a opção de utilizar alguns desses inputs aqui, tá? O input de número, a gente vai utilizar o direto aqui, ó, o input de telefone. Isso aqui vai facilitar muito mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, digite seu número, mesma mensagem. Aqui eu vou colocar enviar. E aqui embaixo, a gente vai buscar informação. O número é o quê? O número internacional, é o número brasileiro. Aqui a gente vai procurar a informação, é o número do Brasil. Beleza? 5. E aqui, ó, a mensagem de nova tentativa. O que é que acontece? Se o cliente colocar um número errado, ele vai mostrar essa mensagem aqui, ó. Então, vamos programar essa mensagem aqui. Eu vou colocar tente de novo. Você poderia colocar como um número errado, insira novamente. E aí você poderia salvar essa informação aqui em uma variável. Vou colocar aqui a variável telefone. E aí você vai salvando essas informações, tá? Telefone, eu crio uma nova variável. Maravilha. Posso jogar isso aqui para o canto.
E aí eu poderia colocar aqui, ó, uma mensagem, tipo, digite seu número. Olha só, digite seu número, por favor. Então eu vou mandar essa mensagem e na sequência ele vai abrir uma caixa de edição de texto, tá? Então deixa eu ligar isso daqui, ó. Coloco aqui, vou colocar isso daqui também, só para a gente poder seguir esse exemplo aqui, beleza? E aí na sequência, assim que eu pegar o conteúdo do telefone do cliente, poderia colocar outro texto aqui embaixo e vou colocar agora digite seu e-mail. E aí a gente entra aqui, ó, com um input de e-mail. Cadê ele? Vamos ver aqui onde é que tá. Aqui, ó, e-mail. Joga aqui embaixo. E aí você vai coletando as informações do cliente. Então aqui eu vou colocar digite seu e-mail. E aqui abaixo eu vou colocar enviar. Nesse caso eu só estou fazendo essa tradução porque o cliente ele realmente vai ler essa informação lá no chat, tá? E aqui, ó, na opção de mensagem de nova tentativa, se o e-mail for um e-mail errado, vou colocar aqui, ó, e-mail inválido, tente novamente. Beleza? Pronto. Eu posso salvar essa informação, né? Eu poderia salvar também em uma variável. É recomendado que você faça isso, porque toda informação que o cliente adicionar lá vai receber essa informação aqui, tá bom? A gente vai acompanhando. E aí teria outras opções, ó, a opção de um botão. Para fins de exemplo, eu vou colocar aqui um botão. E aí eu poderia, né? Isso aqui vai depender muito da tua criatividade, tá? Aí eu poderia colocar algo como esse chat está te atendendo, só para fins de exemplo, tá? Então aí você vai usar sua criatividade, beleza? Aqui está, vou colocar aqui, ó. Pronto, eu mandei essa mensagem, né? Eu vou mandar essa mensagem e aqui eu posso adicionar, ó, respostas no botão, vai redirecionar para algum lugar. Então eu poderia colocar aqui uma mensagem como sim. Se eu quisesse criar mais um botão, eu poderia vir aqui, ó, e criar mais um botão. Aqui, ó, colocar não. E aí fica a teu critério. Aí eu posso redirecionar para outros lugares aqui, ó. Vou colocar aqui um texto, vou colocar outro texto aqui embaixo. Vou colocar aqui maravilha. Eu pego esse daqui, ó, e ligo com essa primeira informação e esse aqui com a segunda. E aí eu poderia colocar aqui, ó, pena e pena. Vou botar só isso daqui mesmo, tá? Aí agora a gente vai testar isso daqui na prática. Deixa eu copiar de novo. Primeiro a gente publica, tá? Vou publicar. E aí eu não preciso necessariamente estar abrindo o navegador, sendo que eu posso visualizar através do visualizador aqui. Vou clicar em visualizar. E aqui eu vou colocar a mensagem de boa tarde. Quando eu enviar, ele já vai começar a processar a informação. E aí ele pergunta aqui, ó, digite seu número, por favor, que é justamente essa mensagem que a gente colocou aqui, ó. Lembrando que public é o que a gente entrega ao cliente e inputs é o que a gente recebe do cliente. Então veja que aqui, ó, está um public e aqui o input, que é o número de telefone. É o número BR, ele já traz aqui pra gente. Então o cliente vai colocar o número aqui, ó. Se eu colocar um número totalmente diferente, quando eu clicar em enviar, ele vai trazer o retorno. Tente de novo. Eu poderia colocar uma outra mensagem personalizada, tá bom? Mas aí quando ele colocar o número correto e enviar, ele já coleta a informação. Agora digite seu e-mail. Se eu colocasse também aqui um e-mail diferente, um e-mail totalmente errado, quando eu enviar, ele vai mostrar. Precisa aqui primeiramente inserir o arroba, né? Então vou colocar aqui o arroba gmail.com. Vamos ver o que é que ele vai trazer aqui de retorno. Esse chat está te atendendo? Bom, no caso do e-mail aqui ele passou, né? Porque às vezes tem e-mails que são criados bem aleatórios mesmo, né? Então o e-mail aqui no caso ele passou, mas o número ele não passaria se tivesse colocado um número totalmente estranho ali, nada a ver, né? O número de dígitos a mais, etc. E aqui ele traz a pergunta, né? Esse chat está te atendendo? E aqui tem os botões, onde o cliente ele pode clicar e responder. Se ele clicar em sim, ele já vai trazer uma resposta, beleza? No caso de não, aí ele teria que reiniciar aqui o chat, tá? Porque quando ele responde, ele já dá início, na verdade, ele já dá continuidade para outra parte do fluxo. Então, em resumo, é assim que funciona, tá, pessoal? Não tem bicho de sete cabeças, não. E mais uma vez dizendo, essa interface aqui, ó, você pode personalizar as cores, pode colocar imagem, você pode colocar aqui ícone, beleza? Isso aí vai ficar a teu critério. Cabe a você dar uma pesquisada um pouco mais a fundo aí sobre como fazer a personalização do Typeboot, tá bom?
Bom, em resumo, é assim que funciona. Já mostrei para vocês como funciona a versão web, como fazer uso de alguns recursos, como fazer a integração, pelo menos ali, com o WhatsApp na Evolution 1.8.2, ok? Então, é basicamente assim que funciona o Typeboot. Isso aqui é uma ferramenta sensacional. Isso daqui é um facilitador para você que quer criar chatbots aí para atendimento no WhatsApp. Isso daqui vai poupar teu tempo, vai gerar mais resultados, porque vai conseguir, de fato, atender as pessoas poupando o seu tempo e atendendo o maior número de pessoas possível. Então você não vai precisar ter que ficar dedicando do teu tempo, a não ser que realmente seja necessário um atendimento humano. Então, com o boot desse daqui, a depender de como você faz a personalização, você consegue fazer milhares de vendas, tá? E no piloto automático, beleza? Então, se você quer fazer uso dessa ferramenta, desse recurso, através seja da tua VPS, da tua própria máquina, entre em contato com a gente que a gente faz essa instalação para você, tá? Te entrega a instalação completa, funcionando para que você já possa utilizar e começar a gerar seus resultados através dessa automação, tá bom? Então, no mais é isso. Tamo junto. Um forte abraço e sucesso a todos.